Amém. Motivo de grande alegria estar aqui neste primeiro dia da semana para glorificarmos a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que podem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Eu tenho a plena convicção que neste dia de hoje, Deus ele tem uma mensagem para os nossos corações. Aleluia. Eu fico muito feliz de estar na casa do Senhor e poder cultuar a Deus da melhor forma possível, porque bem sabemos nós da onde Ele nos tirou. Então o motivo é de imensa alegria. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, para que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Podemos assentar em nome de Cristo Jesus. Irmãos, mediante este texto lido, eu quero falar nesta noite especificamente sobre as dificuldades que têm parado os nossos irmãos. As dificuldades ela tem parado os nossos irmãos, e isso já não é novidade. É só olharmos para o lado, olharmos para as pessoas que iniciaram com nós, olharmos para muitos que pregaram para nós, e vermos essas pessoas trilhando caminhos perdidos. É motivo de tristeza ao meu coração, mas nós temos uma convicção de tudo aquilo que está acontecendo, ao ponto das pessoas já não estarem querendo vir mais adorar o Senhor, é por causa dos resultados. Permita-me dizer que quando o resultado não chega nas nossas vidas, é motivo de despertar as nossas emoções. E uma delas que desperta, presbítero Arthur, é a emoção da tristeza. Ela desperta no imediato, porque somos seres emocionais. As emoções, ela está dentro do ser humano e não dá para fugir deste padrão. Então, quando o resultado não chega, missionária Rosângela, a tristeza, ela toma conta da nossa vida. Nós temos que ser maduros na palavra do Senhor, para permanecer firmes e fortes, sem desistir, sem abandonar a nossa fé, sem transgredir contra Deus. O mundo gira em torno de resultado, e se até hoje você não percebeu isso, a partir de hoje você vai compreender
Imagine só, presbítero Walter, você trabalhar o mês inteiro naquele sol insuportável, soldando, carregando peso, mas você está trabalhando, pensando já no resultado deste trabalho. Aí chega o 5º dia útil, você quer pegar o resultado daquele mês fadigante. Imagine só se o seu patrão ele vem com a história triste, ao ponto de não pagar o salário que você trabalhou o mês todo para ter. Certeza que a tristeza ela vai tomar conta do teu coração, vai vir também a emoção da raiva. Então temos que se controlar para que não venhamos transgredir, porque sabemos nós que somos homens de Deus, pregamos a palavra do Senhor, nós temos que estar firmes a todo momento. Muitos irmãos nossos têm parado por causa do resultado, missionária Rosângela. Isso é uma grande verdade. O resultado é o foco de tudo. Até Jesus, quando veio para a terra, antes de ser assunto ao céu, ele fala no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Jesus está dizendo, vocês vão pregar e vai ter resultado. Eu vou ir mais além, meu irmão. Sabe por que estamos aqui neste dia de hoje? É porque Jesus liberou a ordem há mais de 2000 anos atrás. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estamos aqui porque somos resultado do ide do Senhor. O mundo gira em torno de resultado. O ser humano que não tem resultado, ele está parado no século em qual estamos vivendo. E quando eu falo de resultado, presbítero Arthur, meu coração, quando eu olho para a Bíblia, ele fica totalmente agitado, porque Jesus ele conta uma parábola no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. E a parábola que ele conta é a parábola dos talentos. Ele fala que um certo homem, ele divide os talentos com 3 homens, segundo a sua capacidade. Ele chega em um, presbítero Walter, dá 5 talentos, porque a capacidade dele era boa. E ao outro ele dá 2 talentos, porque a capacidade que ele tem é para conduzir apenas 2 talentos. E a outra ele dá 1. Então Jesus, contando a parábola, fala que este homem, ele sai da presença desses servos e fica muito tempo longe. Aquele que tinha 5 começou a granjear, meu irmão, e multiplicou. Dos 5 virou 10. O que tinha 2 também aumentou os seus 2, dos 2 virou 4. Mas o que tinha 1, ele sabia que o seu senhor era um homem bravo, era um homem duro. Então ele resolve, por melhor, presbítero Walter, cavar um buraco e colocar esse 1 talento lá dentro. A Bíblia diz que passando um bom tempo esse senhor volta. E o que fez, multiplicou, fez dos 5, 10, chegou ao seu senhor dizendo, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu granjeei esses talentos. Aleluia. Eu negociei, dos 5 virou 10. Aí o seu Senhor fala, servo bom, no pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entrai no gozo santo do Senhor. E o que tinha 2 chega feliz também dizendo, Senhor, os 2 viraram 4, porque eu negociei. Sabe como é que funciona? O seu Senhor fala a mesma coisa, servo bom, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entrai no gozo santo do Senhor. E o servo que recebeu 1, ele até demorou para vir, sabe por quê, presbítero Arthur? Porque não é fácil descavar o que foi cavado, desenterrar o que foi enterrado. Ele trabalhou para tirar aquilo que ele escondeu, mas ele tira. Ele chega no Senhor e fala, Senhor, eu sabia que o Senhor era duro, então eu enterrei o seu talento. O
seu dinheiro eu enterrei, ele está aqui. Aí o Senhor olha para ele e fala: servo mau, por que não deixou nos bancos para que viesse correr juros e me entregasse o meu dinheiro com juros? Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos? Aleluia. O que tinha 5, ele teve resultado, aumentou para mais 5. O que tinha 2, ele também teve resultado, aumentou para 4. Mas o que tinha 1, ele temeu, não teve resultado nenhum. Aí o Senhor fala para ele: ei, você vai ir para um lugar de trevas, aonde haverá choro, pranto e ranger de dente. Eu tenho uma pergunta para você, meu irmão: quais são os seus resultados? Nós temos que ter resultado, presbítero Arthur. A partir do momento que somos cristãos, nós temos que entender que o nosso resultado vem através das nossas obras, das nossas atitudes, das nossas ações. Você quer ver um resultado simples, mas é resultado? O mundo está triste, teu amigo está triste, mas você está feliz com a palavra do Senhor, ao ponto de se aproximar dele e ele mudar a tua conduta e dizer: eu preciso servir esse Jesus que você serve, porque eu não entendo essa felicidade. É resultado. É resultado. Jesus também diz em João capítulo 15: eita Deus, maravilha, aleluia. Ele fala da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Olha o resultado: toda vara que está ligada em mim e dá fruto é resultado. Limpa-se o fruto para que dê mais fruto. Mas aqui não dá fruto, arranca e joga fora. Meu irmão, os nossos resultados, eles são muito importantes. Sabe por que muito tem parado? Sabe por que muito tem desistido? Porque está vindo o resultado mal, e o resultado mal traz tristezas para o coração. Mas não é porque vem o resultado mal que eu vou parar. Não é porque vem o resultado ruim que eu vou desistir. Eu vou perseverar, porque aquele que está comigo. Glória a Deus, maravilha, glória. Aprendemos isso com essa história que foi lida. Muitos abandonam as redes porque o resultado não foi favorável. Veja o livro de Lucas capítulo 5, verso de número 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Meu irmão, permita-me dizer, estamos aqui falando de Pedro, Simão Pedro, pescador profissional, porque a pesca era a sua profissão. Se pararmos para compreender a história missionária Rosângela, iremos entender que Pedro, ele passou a noite toda pescando, puxando aquela rede. Imagine comigo: joga para um lado, não vem peixe, joga para o outro, não vem peixe, joga para frente, nada de pegar, joga para trás, não tem nada. Imagine Pedro ficando triste pelo fato de não ter bons resultados naquela noite. Nada ele tinha pegado. E se tem algo que Pedro conhece é sobre pescaria. O mar da Galileia ele já conhecia todos os ângulos, conhecia todos os lados, já sabia como se portar mediante aquele lago, porque era daquele lago que ele tirava o sustento para a tua casa, era daquele local que ele pegava o recurso para levar para a tua família. Pedro, ele teve uma noite fracassada. Sabemos nós que ficar a noite toda acordado não é fácil. Imagine só trabalhando. Eu já fiquei a noite toda acordada no pancadão. Chegava cansado, mesmo na base da droga, do álcool. Chegava cansado.
noite toda acordada através do emprego de segurança. Não foi fácil, o pé doía, o sono vinha, tinha que andar para lá, tinha que andar para cá, louco para chegar em casa, meu irmão Almiro, e ver a minha cama. Era tudo o que eu desejava. Pensar naquele cansaço físico. Então, olhando para essa história, eu tento compreender só um pouco, presbítero Arthur, o cansaço que Pedro se encontrava. Pensa num cansaço terrível, porque ele não ficou só olhando, ele ficou puxando a rede a noite toda e não teve bons resultados. Eu falei aqui que eu iria frisar o porquê de muitos irmãos está abandonando o barco, está largando a rede, está parando no meio do caminho. Por quê? Porque não estão obtendo bons resultados. Pedro, essa noite, ele não teve bons resultados, mas a Bíblia diz que Jesus, ele está vindo perseguido pela multidão, ele está sendo apertado. Eu tenho que imaginar o porquê. Por quê? Porque o ensino que Jesus traz não é qualquer ensino. O ensino que Jesus traz é um ensino revolucionário. Aquele que aprende com Jesus e coloca em prática nunca mais vive a mesma vida. A multidão está apertando ele ao ponto de ele se deparar com aquele local lá na Galileia. Ele vê Pedro juntamente com os outros discípulos ali lavando aquela rede, porque ele esteve em uma noite fracassada. Mas mesmo tendo a noite fracassada, eu aprendo algo muito especial com o Senhor Pedro. E o que é? Não é porque eu tive a noite fracassada que eu vou deixar a minha rede de qualquer jeito. A minha noite foi fracassada, foi. A minha noite foi cansativa, foi. A minha noite foi difícil, foi. Mas antes de eu ir dormir, eu preciso lavar a minha rede. Antes de eu ir dormir, eu preciso consertar a minha rede. Sabe o que Pedro está dizendo, presbítero Arthur? Essa noite foi fracassada, mas na noite que está vindo vai ter mais. A noite que está vindo eu vou tentar de novo. A noite que está vindo eu vou jogar a rede de novo. Eu preciso lavar ela. Eu preciso lavar ela. Sabe o que eu entendo com isso, presbítero Arthur? Quantos não têm parado? Por que, irmão Tiago? Porque veio pregar e só porque não teve bons resultados. Chegou em casa, deixou a Bíblia junto à poeira, nunca mais leu a Bíblia, parou de pregar. Sabe o que eu entendo com isso, missionária Rosângela? Quantos não veio levar só porque fugiu do playback? Chegou em casa, abandonou o CD. Nunca mais eu vou levar. Mas nessa noite Pedro está ensinando para mim e para você. Não é porque a minha mente foi fracassada que eu vou desistir. Eu vou lavar a rede. Eu vou lavar a rede. Eu vou lavar a rede. Eu não peguei peixe hoje, mas amanhã eu vou pegar. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. O resultado não veio hoje, mas amanhã vai ter resultado. O Espírito Santo da verdade. Maravilha, Deus. Oh, soberano, aleluia. Aleluia. Irmãos, isso aqui é para poucos. É muito difícil você querer recomeçar depois de um fracasso. É difícil demais. Mas nós temos que ser persistentes a todos os instantes. Porque se não sermos persistentes, missionária Rosângela, iremos ser só mais um da multidão, sem resultado positivo, só resultado negativo. O povo olhando lá fora e falando: olha lá, olha como anda. Eu vou servir a Deus para andar assim, eu vou servir a Deus para ser assim, porque as pessoas estão de olho no seu resultado. Mas aquele que entendeu a palavra risca, ele dá resultado, ele recebe resultado, ele vive na direção do Senhor. Aleluia. Nós temos que estar capacitados. O resultado
ele vem, não podemos querer entender da forma que vai vir, porque o nosso Deus, ele trabalha de diversas formas. Aleluia. Naamã, ele precisou dar quantos mergulhos no Jordão? 7 mergulhos para obter o seu resultado. Glória. Imagine se ele desse os 7 mergulhos e o resultado não chegasse. Ele iria perseguir o profeta, ele iria procurar matar o profeta. Mas aquele que obedece à voz do Senhor, oh aleluia, ele vai ter bons resultados. Ele até questionou: vou dar 7 mergulhos no Jordão, olha quantos rios melhores em Damasco, para mim mergulhar logo no Jordão. Olha os amigos dele dizendo: meu Senhor, se o profeta quisesse outras coisas, o Senhor não faria, meu Senhor. Sabe o que os amigos dele estão dizendo? O profeta, tu meu irmão, meu Senhor, o resultado vai chegar, meu Senhor, o resultado vai chegar, meu Senhor. Eu imagino Naamã dando o primeiro mergulho pensando no resultado, o segundo mergulho dizendo: está chegando, o terceiro está chegando, o quarto está chegando. Quando ele chegou no 7º, eu imagino que o olho dele ia direto na letra. Cadê? O resultado chegou, o resultado chegou, o resultado chegou. Aquele que coloca em prática a palavra do Senhor, ele vai ter bom resultado, vai viver bom resultado, no nome do Senhor. Glória. Maravilha, Deus. Resultado, ele chega positivo para aquele que está na brecha, para aquele que persiste, missionária Rosângela. Eu olho para a Bíblia, eu poderia citar ela toda falando de bons resultados, para que os irmãos viessem se maravilhar com a história. Por quê? Porque o mundo gira em torno de resultado. Você acha que Jesus saiu do céu para vir para a terra à toa, sem resultado nenhum? Claro que não. Eu imagino Jesus falando para Deus: Pai, meu Pai, eu vou lá, mas é para ter resultado. Se eu vou para salvar. Se eu vou para transformar. Eu vou para cortar o véu no meio. A inimizade vai cair por terra. Samaritano e judeu vai andar junto. O gentil vai ter direito também. Se eu for para a cruz, eu vou para ter resultado. Os fariseus não sabiam disso. Eles achavam que a vida de Cristo iria morrer na cruz do Calvário, mas o resultado veio após ao 3º dia. Cadê o corpo deste homem? Será que roubaram? Não foi isso não. A Bíblia diz que o anjo desce do céu, senta em cima da pedra, remove ela, o corpo nem lá estava mais. Ou seja, os soldados estavam guardando o sepulcro vazio. O resultado foi a ressurreição. Glória a Deus. Para hoje estarmos aqui. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é lindo. E Pedro está lá persistindo, lavando as redes. Ele está lá não desistindo. Ele está lá com a sua esperança. Ele sabe que as coisas vão mudar. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora, missionária Rosângela, ele vai pegar o barco de Pedro emprestado e vai falar para Pedro tirar o barco da margem, afastar um pouco aquela embarcação. Agora Pedro, o presbítero, o Arthur, ele está observando Jesus ensinando aquele povo dentro do seu barco. Jesus faz aquele barco de um púlpito e começa a ensinar. O que chama a minha atenção é que Jesus, após ensinar a multidão, ele vai olhar para Pedro. Eu imagino que Pedro está cansado. Ele poderia muito bem dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor quer ensinar e eu compreendo, mas eu fiquei a noite toda trabalhando, estou lavando as redes, estou cansado, preciso descansar. Mas aquele homem é generoso ao ponto de deixar Jesus usar sua embarcação. A Bíblia diz que quando Jesus libera o ensino,
ouvindo, ele vai chegar em Pedro e vai dizer: Pedro, pode voltar para o alto mar. Sim, volte para lá e lança a sua rede. Olha o que diz no verso 4. Isso aqui é muito poderoso. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. Então isso aqui é poderoso, por quê? Porque Pedro sabia que era impossível ele ter sucesso de dia, porque se estudarmos sobre o peixe, sobre o mar, a forma que funciona, iremos entender que os peixes eles aparecem para se alimentar no período noturno. É no período noturno que eles estão na superfície, é onde eles estão no lugar certo para serem apanhados. Pedro sabia disso. Imagine Jesus falando para ele voltar para um local e lançar a rede. Pedro, como pescador profissional, ele poderia muito bem não querer ir, mas ele diz: eu vou segundo a tua palavra. Eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou porque quem falou é o Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro vai, lança aquela rede, ele apanha muitos peixes, missionária Rosângela, ao ponto das redes querer rasgar no meio. Era peixes graúdo. Pedro agora está vivendo um milagre. Talvez você não entendeu, mas na revelação do texto, isso aconteceu depois do culto. Você está aqui nesta noite, daqui a pouco o culto acaba aqui, você vai para a tua casa. Pode ter provisão lá, Deus pode operar lá, Deus pode transformar lá, pode chegar o resultado na tua vida quando você sair deste local, mas é segundo a palavra de Jesus. Mandou, vai, falou, faz, mandou, vai, falou, faz, porque Ele pode resolver o teu problema, Ele pode suprir com as suas necessidades. Aleluia! Com todo respeito. Só Jesus pode fazer Glória. a transformação por completo. O nosso Senhor é maravilhoso, arquitetista em tudo que faz, mas é segundo a palavra do Senhor. Deus, Ele é fiel. Então quando Ele manda, nós temos que fazer, porque se Ele falou é porque vai ter resultado. Deus, aleluia. Presbítero Arthur, permita-me dizer, Pedro vai chamar os seus companheiros de pesca para ajudar ele a puxar aquela rede, porque estava muito pesado, as redes estavam rasgando. Sabe o que isso quer nos dizer? Aqueles que viram o seu fracasso, aqueles que viram os seus resultados ruins, quando Jesus liberar a palavra, eles vão ver os bons resultados, eles vão ver o fruto, porque foi Jesus que falou. Aleluia! Jesus que falou. E o interessante é que Pedro agora, ele está no barco, ele está surpreso com aquela pesca, mas Pedro é inteligente, presbítero Arthur. Por quê? Porque ele sabe muito bem que aquela pesca não foi recurso das suas forças, não foi a sua inteligência com o peixe, não foi a tua experiência no mar da Galileia que fez ele apanhar aquele bocado de peixe, presbítero Walter. Não foi. Ele sabe que pegou aquela quantidade de peixe porque Jesus liberou a palavra. Aleluia. Porque Jesus ele deu a ordem. Porque foi Jesus quem falou. Porque foi Jesus que liberou o brado. Então Pedro agora ele está indo com o seu coração transformado, com a rede cheia de peixe. Pedro, sem perceber, ele virou uma pesca na rede de Jesus. Ele não sabia que Jesus liberou o brado já querendo pescar ele. É isso que Jesus faz. Talvez você está aqui, o Senhor está falando contigo. Vai segundo a minha palavra.
Olha o verso 8 que diz: e vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Irmãos, Pedro ele toma essa atitude porque ele reconhece que Jesus não é um simples homem. Aleluia. Jesus não é um simples rabi, não é um simples mestre. Jesus não era um simples profeta. Pedro, quando ele pega aquela quantidade de peixe, ele já volta prostrando aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, retire de mim, eu não sou digno de estar do teu lado, eu sou um homem pecador. Meu Deus, é isso. Irmãos, olha que Pedro libera para Jesus, mas Jesus ele não odeia o pecador. Deus ele abomina o pecado. Deus não manda Pedro se retirar, ele manda Pedro vir para perto, porque o verso 9 diz: pois que o espanto se apoderar dele, e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que havia feito, de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Jesus não mandou Pedro embora, Jesus trouxe Pedro para perto. Jesus falou para Pedro ir pescar, Pedro pescou, viu a grande maravilha. Pedro vem, se prostra ao pé do Senhor, dizendo: Senhor, aparta-te daqui, porque eu sou homem pecador. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não mereço, Senhor, eu sou injusto, Senhor, eu sou infiel, eu sou fraco. Jesus não manda ele embora, Jesus traz ele para perto e diz: Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. A partir de hoje você não pesca mais peixe. A partir de hoje você vai pescar homem. Glória a Deus, aleluia. Jesus pesca Pedro com a sua rede da graça. Eita, coisa boa, Pedrão. Essa vidinha sua chegou ao fim. A partir de hoje você vai andar comigo. Glória a Deus. E como não ir, presbítero Arthur, mediante esse grande milagre, Pedro ele dependia da pesca, presbítero Walter. Mas no verso 11 a gente entende que ele larga tudo. Glória. Ele deixa tudo de lado para seguir o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluias! O nosso Deus, ele não erra endereço. O nosso Deus, quando ele chama para fazer a obra, para ter bons resultados, para fazer a vontade do Senhor. Quando o mau resultado vier, não questione o Senhor, glorifique a Ele, porque o bom resultado virá e o nome do Senhor ele vai ser glorificado através da tua vida. Nosso erro, presbítero Arthur, é querer ver já o bom resultado no imediato. Não é assim. A Bíblia diz para a gente ir pregar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado, meu irmão Almiro, é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E às vezes leva um tempo. O nosso problema é querer ver o resultado na hora. Muitos pararam, meu irmão Almiro, porque pregavam e não viam o resultado. E por não ver, foi desanimando missionária Rosângela. Foi querendo parar, ao ponto de desistir. Mas nós temos que entender que o bom resultado ele chega. Mas há um tempo, tem uns que é na hora, tem outros que levam meses, tem outros que levam anos para acontecer. Aleluia. Eu estou aqui com experiência viva disso, presbítero Arthur. Glória. Aos 4 anos atrás, eu era encarregado de uma equipe na prefeitura. E essa equipe trabalhávamos no córrego. E trabalhando ali no Jardim Brasil, tinha muitos usuários de droga embaixo da ponte. Meu Deus. E toda vez que íamos lá, íamos eu, alguns colegas que pregavam o Evangelho e começávamos a falar de Jesus. Mas teve um certo dia que eu fui, e os meninos trabalhando e eu falando de Jesus para um cidadão. E aquele ambiente lotado de usuários de droga.
E eles com um cachimbo de crack na mão, fumando, e eu ali compreensivo, falando de Jesus. Ao ponto de um deles falar: olha, eu quero ir para a clínica. Eu quero ir para a clínica. Aleluia. E eu ficando feliz, falando já o que ia acontecer na vida dele, após ele deixar as drogas, os vícios. E ele falou: eu vou, marcou um horário comigo. Eu liguei para um contato, feliz da vida, preparando a clínica, tudo bonito. Marquei o horário com ele. E quando eu cheguei lá no horário marcado, cheguei para ver ele, presbítero Walter, cadê aquele homem? Ele não estava lá. E eu vi que o resultado que iria ter, sumindo, eu comecei a me entristecer. A tristeza tomou conta do meu coração. Falei: Senhor, por quê? Cadê aquele homem, meu Pai? E comecei a perguntar para os usuários que estavam lá: fulano não está aqui. Falei: meu Deus, ele desistiu. Mas de repente, uma mulher que estava no meio deles levanta a mão e fala: olha, Senhor, eu estava aqui na hora que vocês estavam falando de Jesus para ele. Oh, glória. Ele não está aqui, mas eu estou aqui. Oh, aleluia. Ele não está, mas eu estou. Será que o Senhor pode me levar para essa casa de recuperação? Bendito é Deus. Oh, glória. Eu falei: senhora, eu não sei. Preciso ligar para ver se a casa é feminina, se tem uma casa para alojar mulheres, para se recuperarem das drogas. Espera um minuto. Fiz minha ligação. O contato atendeu e falou: Tiagão, a gente também aqui pega assim mulheres para recuperação, para transformação. A gente aceita também. Falei: maravilha, estou chegando aí. Peguei aquela mulher, coloquei no carro e fomos conversando. O presbítero Arthur ia contando dos projetos, Aleluia. contando daquilo que ia acontecer na vida dela. Foi eu e um outro amigo meu, nós fomos. Chegamos no local, chegamos no pastor. Pastor, está aqui a alma. E o pastor falou: meu amigo, parece que a clínica que tínhamos aqui feminina, ela se fechou pelo fato das mulheres forem diminuindo. E acabou não tendo mais ninguém. Essa clínica fechou e estamos só com a clínica do sexo masculino. Meu Deus. E aquela tristeza veio novamente no meu coração. Falei: meu Deus, eu não acredito nisso. Infelizmente não vai ter resultado. Meu Deus. Fiquei triste, presbítero Walter. Comemos um lanche lá. Entrou no carro ela, voltamos para casa. Eu estou indo levar ela para a casa dela, presbítero Walter, com o coração angustiado. Porque eu vi a esperança no olho dela. Ela voltou triste, presbítero Arthur, falando para mim: irmão, não deu certo. Meu Deus. Pastor, não deu certo. E eu lembrando: meu, essa mulher, vou deixar ela na casa dela, daqui a pouco ela está debaixo da ponte de novo. Meu Deus. Eu triste, eu muito triste, e falando: tá vendo, porque eu quero ter bons recursos para poder ajudar de uma melhor forma. E ali questionando ao Senhor, com o coração angustiado, cheguei na casa da mãe dela, deixei ela lá, mas comecei a pregar para a mãe, para as primas que tudo estavam ali. Deixei elas lá e fui embora para casa triste. E passou um tempo, fui esquecendo. Continuei trabalhando. Passa-se 1 ano e 4 meses. Eu estava trabalhando no mesmo local. Fui almoçar com meu amigo na padaria. Voltei por uma volta de 1 hora, 1h10, 1h15. Eu cheguei naquele local no Jardim Brasil, o presbítero Walter, eu ouvi uma voz me chamando: Tiago. Quando eu ouvi aquela voz, eu olhei para trás e vi uma mulher se aproximando. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E ela se aproximando, sorrindo. Eu falei: meu Deus. Estou ali olhando, e quando ela veio chegando mais perto, eu fui lembrando da fisionomia. Oh, glória. Quando ela se aproximou com aquele sorriso, ela olhou para mim, missionária Rosângela, e falou: Tiago, você lembra de mim? Glória. Aleluia. Eu já olhei dando risada, as lágrimas rolando no olho. Eu falei: eu lembro sim, como a senhora está bonita. Aleluia. Me conta o que aconteceu.
Aí ela abriu a boca e falou: Tiago, você me deixou em casa. Não passou muitos dias para outro pastor chegar até mim, me ajudou, arrumou uma clínica para mim. Eu já estou mais de um ano liberta. Pegou o celular dela, tirou do bolso, começou a mostrar as fotos para mim. Ela falou: olha, Tiago, esse aqui é eu e meu esposo, louvando na igreja. Eu comecei a chorar, eu chorei muito dizendo: o resultado não veio há anos atrás, mas o resultado chegou hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para falar para você, meu irmão. Muitas das vezes o resultado não chega agora, mas vai chegar amanhã, mas vai chegar amanhã. Você vai levantar a Deus a mão e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Glória! Maravilha, Deus! Espírito Santo, O Senhor é Deus. hoje eu entendo, irmão, cabe a mim pregar a palavra. Glória! Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, e no momento certo o resultado vai chegar. Aleluia! Jesus diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Só pregue, irmão. Só pregue, irmão. Às vezes queremos pregar a força, trazer para a igreja. Não, só libera a palavra, só libera o Evangelho. O Espírito Santo vai trabalhando, no momento certo o resultado vai chegar. Glória, glória a Deus! Jesus chamou Pedro no verso 11 para ser pescador de homem. Olha o tempo que passou. Quando Pedro prega em Atos capítulo 2, ele vai ganhar 3.000 almas para o Senhor. Aleluia! Eu imagino Pedro fazendo uma reflexão e dizendo: quanto tempo faz que Jesus falou que eu iria pescar homens? Hoje eu entendo que eu fiz uma grande pesca para o reino do Senhor. Não se canse com o tempo, não pare com o tempo, pregue a palavra, porque o resultado vai chegar. Eu creio, aleluia! Bate palma para Jesus, aleluia.